Bom dia, sempre vivas. Oi, 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 gente, cheguei para mais um dia e hoje nós estamos completando uma semana desde que comecei esse propósito de fazer 31 lives agora no mês de outubro, neste horário, às 6h13 da manhã, um horário para a gente despertar e despertar para a vida, despertar para a própria vida. Eu sou Paula Sabrina, sou pedagoga, neuropsicopedagoga, também sou especialista em psicologia positiva, analista corporal, e eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho nesse horário do café, tomar um cafezinho bem gostosinho e conversar um pouquinho sobre autoconhecimento. Sem o autoconhecimento fica impossível da gente viver uma vida plena, viver uma vida que a gente nasceu para viver. E hoje nós vamos começar aqui uma série ao longo dessa semana falando sobre identidade. Você sabe o que é identidade? Sabe? Me conta aqui. A própria palavra diz, idem. Eu sou igual a quem? Identidade. A nossa identidade, ela é única. Só que por vezes, por causa do autoconhecimento que a gente adquire nos ambientes, por causa do conhecimento que a gente adquire nos ambientes em que a gente acaba se moldando, sabe? Ganhando um molde e nos descaracterizando. Então, lá na nossa infância, a gente começa a observar e a ter sensações, emoções, e estas sensações e emoções começam a nos moldar, começam a nos descaracterizar. Então, por exemplo, às vezes a gente está num ambiente onde as pessoas acreditam, e aí vem o conhecimento, né? As pessoas acreditam que eu só sou bom quando eu faço tudo por todos. E aí eu aprendo lá na minha infância que se eu fizer tudo e por todos, eu vou ser uma pessoa boa. Então, eu me nego a dizer não. Ei, Paula Sandra, meu amor, bom dia, lindeza. Então, quando é nesse ambiente, lá da nossa primeira infância, é que a gente vai adquirindo personas. Olha que interessante. É lá que a gente vai adquirindo características das outras pessoas e vai se adequando à nossa. E é lá que a gente vai perdendo a nossa identidade. Eu já disse aqui nas primeiras lives que a gente começou a fazer, que eu comecei a fazer, que Deus nos fez únicos, Ele nos fez ímpar. Nós somos uma criação única de Deus e nós temos uma identidade própria. Essa identidade é o que nos identifica a Ele. Então, assim como não há um outro Deus além dele, não há outra pessoa além de mim que seja como eu sou. Então, quando eu reconheço a minha identidade, eu consigo viver o propósito pelo qual Ele me chamou aqui para viver. Então, nós vamos conversar hoje sobre isso, sobre o que é identidade. Ao longo dessa semana, de hoje até a próxima quarta, nós estaremos falando sobre essa identidade. Então, primeira coisa, quando as pessoas querem nos conhecer, elas não nos perguntam assim, quem você é? Não é essa pergunta que elas fazem. Qual é a pergunta que normalmente elas nos fazem? O que você faz? Aí a gente aprende que eu sou o que eu faço. E será que isso é uma verdade? Em partes.
Em partes, eu também sou o que eu faço, mas eu sou muito além do que eu faço. E quando eu acredito que eu sou o que faço, eu estou abrindo mão de muita coisa daquilo que eu sou. A nossa sociedade, ela tem esse hábito de acreditar que nós somos aquilo que fazemos. E aí eu começo a acreditar que eu sou o meu papel. Só que, como eu já disse aqui antes, vou lembrar, hein? O meu papel, o fazer, ele não é maior do que o ser. Então, o fazer não é maior do que o ser. O que eu sou é maior do que o que eu faço. Porque no que eu sou está o porquê eu faço. Então, o meu porquê, ele é maior do que o que eu faço. A função é aquilo que você desenha para o mundo. É aquilo que eu ofereço para o mundo. A essência é aquilo que você é, mesmo quando tudo à sua volta muda. Você é, mesmo sem ter tarefa nenhuma a fazer. Entendeu? Então, fazer, ele tem um momento, ele tem um local. Agora, o ser não. O ser é independente do local e de com quem eu estou. Então, função é o papel e a essência é o sopro de vida. Lembra quando Deus, lá em Gênesis, ele soprou na narina do homem? Então, ele soprou em nós uma essência. Então, essa essência, ela é única. Ela que é a minha identidade. Então, eu posso deixar de ser professora, eu posso deixar de ser mentora, eu posso deixar de ser mãe, eu posso deixar de ser esposa, mas eu continuo sendo a Paula Sabrina. Eu continuo sendo a Paula Sabrina, uma mulher que é sensível, uma mulher que é intuitiva, uma mulher curiosa, carinhosa, amorosa, cheia de energia, cheia de vida, cheia de movimento, cheia de luz. Essa sou eu. E você? Quem é você sem os seus papéis? Me conta aí. Você consegue falar quem você é sem os seus papéis? Sem as suas funções? Porque essa é a sua essência. E é essa essência que faz diferença. É essa essência que te trouxe aqui para o mundo agora. Porque é através desta essência que você vai conseguir cumprir o seu propósito. Muitas vezes nós confundimos, sabe, o servir com o se anular. E acabamos nos afastando da nossa verdade, tentando sustentar papéis que não nos representam mais. E é por isso que esses dias eu tenho admirado cada vez mais as pessoas que entendem que papéis, eles fazem parte de um ciclo. E o ciclo, ele tem um início e um fim. Então, os nossos papéis, os papéis que executamos, eles têm um início e eles têm um fim. Então, vai chegar um momento em o que eu faço acaba, mas o que eu sou não acaba. Vamos pensar juntos aqui, ó. Pergunte para si mesma: quem eu sou quando ninguém precisa de mim? Ai, ai, ai. Será que você consegue ter essa resposta aí? Quem você é quando ninguém precisa de você?
O que te faz vibrar? O que te faz sorrir? O que te faz sentir viva? E aqui é sem depender do papel que você desempenha. Então, o que te faz vibrar, sorrir, sentir viva, sem ser desempenhando algum papel. Agora pensa aí, qual é a sua parte? Ou você vai se perguntar, qual é a parte de mim que anda esquecida, pedindo para ser lembrada? Eu lembro de um tempo que eu comecei, quando eu comecei nessa jornada do autoconhecimento, foi porque eu olhava para mim e eu não conseguia me ver. Eu via quem minha mãe queria que eu fosse, quem meus filhos queriam que eu fosse, quem o companheiro queria que eu fosse, e eu não conseguia ver quem eu era. E essa pergunta aqui, ó, qual parte de mim anda esquecida, pedindo para ser lembrada? Essa pergunta, ela vinha muito à minha mente. E uma amiga minha um dia me falou assim: Sabrina, eu tenho muita saudade de quando você era alegre. Eu fico até emocionada, porque se tem uma coisa que eu sempre fui desde pequena, foi ser uma pessoa muito alegre. Então, os lugares onde eu frequento, os ambientes onde eu frequento, as pessoas falam muito isso a meu respeito, que eu sou muito alegre. E quando ela me fez essa pergunta, eu senti saudade de ser alegre. Então, eu observei que os ambientes onde eu frequentava estavam querendo de mim uma outra identidade. Que aí não era identidade, era uma persona, uma personalidade. Uma pessoa ali que não era eu. Uma pessoa que era séria, que era brava. E eu entendi, opa, peraí, essa aí não sou eu. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa cheia de vida. Os lugares onde eu chegava ganhavam vida, porque eu era essa pessoa cheia de vida. Isso é a minha identidade. E eu queria que, assim como eu fiz, que você parasse aí. Não se culpasse, mas que você pudesse parar um instante, respirasse fundo e você buscasse aí dentro de você qual é a parte esquecida sua que está aí dentro, pedindo para ser lembrada, gritando para ser lembrada. Essa é a sua essência. Ela está aí, está sempre aí com você. Só precisa de um espaço para florescer. Bora florescer? Bora dar lugar para que essa sua essência venha para fora. Porque é essa sua essência que encanta o mundo. Então, para a gente encerrar, eu quero te fazer um convite hoje. Comece a se apresentar, não pelo que você faz, mas por quem você é. Quando te perguntarem assim, quem é você? Você vai falar assim, eu sou a Paula Sabrina, uma mulher muito alegre. E você, o que você vai dizer? Como você vai se apresentar? Você vai se apresentar como a função que você exerce? Lembra, a função é um ciclo. Ela tem início e tem fim. Mas quem você é, nasceu com você e vai embora com você. Comece a se apresentar, então, falando quem você é. Eu sou o amor, eu sou a alegria, eu sou a presença, eu sou o carinho, eu sou a compaixão. Você não é o seu papel. Você é a vida que habita o papel.
Que legal. Você é a vida que habita o papel. Você é a vida que executa o seu papel. Se essa reflexão tocou seu coração e você conhece muitas mulheres, algumas mulheres que se perderam em seus papéis, estão ali escondendo a sua essência, eu queria te pedir um favor. Compartilha com ela essa live. Ela vai ficar salva aqui, né, no meu Instagram. Eu gostaria que você compartilhasse com essas pessoas. Mas também gostaria do seu comentário. Comente aqui o que mais te tocou durante a nossa conversa aqui nesse café que a gente tem tomado aqui. Hoje, de forma especial, o que mais te tocou. Vamos ficar por aqui? Que hoje você viva mais conectada com a sua essência. Esse é o meu sincero desejo, porque quando você vive com a sua essência, você vive para a glória de Deus. Que você viva mais conectada com a sua essência. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por ter estado aqui comigo, tomando esse cafezinho, esse bate-papo gostoso agora pela manhã. E ele tem um propósito de ser nesse horário. É para nos despertar para a vida. Bora despertar para a vida. Gratidão também. Um beijo. Um dia maravilhoso. Que as bênçãos do Senhor te alcance. Te façam se alegrar nesse dia maravilhoso. Que o favor e a graça dele seja contigo por onde você for. Um beijo, um abraço e até amanhã novamente às 6h13 para mais um café comigo. Lembrando, o poder de ser você. Só você tem o poder de ser você. E isso é maravilhoso. Um beijo, até amanhã.